Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, glorificado seja o nome do Senhor. Bem-vindo a mais um vídeo desse canal, que Deus possa te abençoar poderosamente. Nós iremos meditar numa parábola de Jesus, que Jesus nos contou, que está no livro de Mateus, capítulo de número 25, que é a parábola das 10 virgens. Nós iremos meditar nela e trazer alguns alertas para a nossa vida. Diz assim um texto, Mateus capítulo 25, a partir do versículo 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Demorando o noivo, todas elas acabaram cochilando e dormindo. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: aí vem o noivo, saí ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam: não seja o caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que os vendem e comprai-o. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Irmãos, que palavra forte que Jesus ensina para os seus discípulos. Nesse momento aqui ele está fazendo um alerta sobre o fim dos tempos. Essa parábola ela vem para a nossa vida como um sinal de alerta. Meus irmãos, vocês vão ouvir, vocês ouvirão, melhor dizendo, muitas pessoas falando algumas coisas que não vai ter um consenso em muitas coisas aqui. Bom, primeiro que o noivo aqui, eu não vejo as pessoas divergindo de quem é. Todo mundo diz exatamente quem é o noivo. Claro, o noivo aqui é Jesus. O noivo dessa parábola é Cristo. Mas algumas coisas, alguns falam de que o azeite representa o Espírito Santo. O azeite dessa parábola representa o Espírito Santo. Mas há também quem diga que o azeite realmente é o azeite aqui, porque elas saíram para comprar azeite. As virgens insensatas, aquelas que quando o noivo veio, elas estavam despreparadas, as suas lamparinas estavam já apagando. Então, alguns falam que não pode ser o Espírito Santo, porque não tem como comprar o Espírito Santo. Mas há outros sim, que defendem dizendo que o azeite aqui é o Espírito Santo, e outros que o azeite é o azeite mesmo, aquele que o azeite colocava na lamparina, que servia como combustível. Até porque à noite, como não tinha lanterna, eles saíam com essas lamparinas e o azeite era o combustível para que elas fiquem acesas. Bom, também não há um consenso em dizer quem é a noiva dessa parábola, porque quem é a noiva aqui, irmão? Porque aqui não trata-se de um casamento monogâmico. Jesus não está casando nessa parábola aqui com essas 10 virgens, não seriam as noivas. Aqui seriam mais ou menos como se fossem as damas de honra, não é? Representando aqui. Mas quem é a noiva dessa parábola? Já que a parábola não fala quem é a noiva. Bom, alguns vão dizer que a noiva é Israel. A noiva da parábola das 10 virgens, não sei se você já ouviu alguém pregar, vai dizer que a noiva da parábola é sim Israel, né? É a minoria que fala isso, mas você vai ouvir dizer a grande maioria
vai dizer e pregar que essas 10 virgens é a igreja de Cristo. Quando diz 5 prudentes e 5 nécias, não necessariamente quer dizer nesse percentual de meio a meio, que a metade estará salvo e a outra metade estará perdido. Não é nessa proporção de meio a meio, é só um simbolismo dizendo das 10 virgens, mas não quer dizer que a metade se perderá e a metade estará salvo. Mas quer dizer sim que pessoas que estão na igreja estão dormindo, porque todas elas adormeceram aqui nessa parábola, todas. Mas quando o noivo chegou, tinham 5 prudentes, 5 que estavam preparadas para o encontro com o noivo. Irmãos, como eu disse, algumas pessoas dizem uma coisa, outros já defendem outra, mas independente de qualquer coisa, há um ponto que a gente precisa tomar muito cuidado aqui. Qual é a maior lição dessa parábola, irmãos? Qual é a principal lição que a gente tira dessa parábola? Vigilância. E saber que um dia ele voltará. E saber também que nós precisamos estar preparados para nós encontrarmos com Jesus. As nossas lamparinas precisam estar acesas, cheias do azeite. Entenda você com azeite literal ou com a presença do Espírito Santo. Não importa como você entende, como você é ensinado na sua igreja, mas você precisa estar alerta, vigilante, porque o noivo da parábola, ele veio numa hora inapropriada, onde não estavam esperando, mas algumas estavam despreparadas e outras estavam preparadas. Quando a gente lê também, irmãos, a parábola do servo vigilante, que está em Lucas, capítulo de número 12, eu vou ler apenas o versículo 39, que diz assim, 39 e 40. Lucas 12, 39, diz assim: Sabei, porém, isto, se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem, a hora que não imaginais. Essa parábola do servo vigilante também vai dizer a mesma coisa, para estarmos preparados, porque essa parábola ensina que se a gente soubesse a hora que o ladrão vem, estaríamos preparados para recebê-lo, entre aspas, né? Estaríamos preparados para nos proteger, melhor dizendo, para recebê-lo, não, que ninguém quer receber esse tipo de gente na nossa casa, mas estaríamos preparados, trancaríamos tudo, talvez até chamaríamos a polícia, né? Olha, vi um ladrão aqui na minha casa, tá hora, faz uma ronda por aqui que ele vai aparecer. Estaríamos completamente preparados, mas a gente nunca sabe que dia que isso pode acontecer, que dia que um ladrão pode invadir a nossa casa, que eu espero que ele guarde, que Deus guarde sua casa, que isso nunca aconteça. Mas o ladrão não avisa. Olha, estou passando aqui para avisar essa casa aqui, ó, número 30, né, número 50 aqui, ó, eu venho daqui a 4 dias, eu venho aqui e eu vou passar aqui por volta das 2h30 da manhã. Ele não avisa, não. Ele vem quando a gente muitas vezes está despreparado. É a parábola do servo vigilante. Mas, correlacionando uma parábola com a outra, ambas nos avisa e nos dá um alerta para que estejamos preparados para encontrar com o Mestre. Irmãos, finalizando esse vídeo, eu gostaria de falar para os irmãos: prepare-se para encontrar com Ele todos os dias da nossa vida. A gente precisa ter uma vida de santidade com o Senhor, fugindo das coisas do mundo, fugindo da nossa natureza carnal, porque o dia que Ele vier, ou o dia que a gente partir,
Porque ele ainda não veio, mas ele vem. Mas muitos já foram. Muitos já partiram desse mundo. Muitos já faleceram. Mas não há a segunda chance. Depois da morte segue seu juízo. Quando você morrer, você não vai falar assim, eu pensando bem agora. Não, ali encerrou. A nossa oportunidade é em vida, é agora que nós precisamos ter a nossa decisão com Jesus. É aqui em vida que a gente precisa ter a nossa vida em santidade com Deus. Irmãos, prepare-se, porque não sabemos o dia e nem a hora que ele vem. Alguns já faleceram até pregando a palavra na igreja. Você já viu até algumas pessoas vindo a óbito pregando a palavra de Deus. Você não sabe. Hoje, você está aí assistindo esse vídeo. Você não sabe o que vem daqui a uma hora. No dia seguinte, se você vai acordar, você pode partir na madrugada, mas não importa o dia. Não importa o dia, se você estiver preparado. Prepare-se, irmãos. Conserte sua casa, conserte sua vida para encontrar com o Senhor da glória. Meus irmãos, muito obrigado pela paciência de ficar aqui assistindo esse vídeo até o final. Se você está aqui, curte o vídeo, comente, compartilhe com seus amigos, que ele seja edificante também para outras pessoas. E, querendo Deus, até o próximo vídeo em nome de Jesus. Amém?